Você só toma uma decisão quando sabe que ninguém vai se sentir mal com isso? Quantas vezes você deixou de fazer o que queria por medo de ser mal interpretada, não ser aceita? Meu nome é Isabela Matos, eu sou psicóloga e hoje eu quero falar com você sobre um tema que é um ponto central de sofrimento na vida de muitas pessoas: apego ansioso. E mesmo que você ainda não saiba o que é isso, me escute até o final, porque todos nós precisamos saber evitar isso, mesmo que você não se identifique 100%. Imagine uma pessoa que sempre que ela manda mensagem para o namorado ou namorada e ele demora um pouco para responder, em segundos a mente dela é dominada por pensamentos do tipo: será que eu falei algo de forma errada? Será que ele está com raiva de mim? Ele está perdendo interesse em mim? E depois de um tempo, quando ele responde, ela é tomada por um alívio, que dura pouco, porque logo surge outro gatilho. E isso é muito comum em relacionamento amoroso, mas acontece em todas as áreas da vida. Quando uma amiga cancela um compromisso que vocês tinham, e aí você pensa que já não é mais uma prioridade. Ou quando você cancela, mas fica extremamente preocupada, achando que a pessoa vai pensar que você é chata ou desinteressada. Quando o seu chefe passa por você sem te dar bom dia e você fica o dia todo tentando entender o que você pode ter feito de errado, achando que ele te odeia, que você é uma péssima funcionária. E diante de qualquer conflito, o seu impulso é ceder. Quando você está cansada, exausta e precisa de uma noite só para você, e seu parceiro pergunta: "E aí, o que vamos fazer hoje?" E você responde: "O que você preferir, tanto faz." Quando na verdade você queria dizer: "Eu quero descansar hoje, ficar sozinha." Mas você não diz, porque tem medo dele perder o interesse por você. No final do dia, você percebe que passou horas pensando sobre o estado emocional do outro e nem um minuto pensando em como você estava. Você tem facilidade de descrever com precisão o estado de humor de todo mundo ao seu redor, mas tem dificuldade de responder quando alguém pergunta: "O que você está sentindo?" A atenção está sempre voltada para fora, monitorando, ajustando, antecipando, porque por dentro existe uma crença não dita de que seus vínculos são frágeis e que sua tarefa é mantê-los intactos a qualquer custo. Mas agora eu te pergunto: será que o problema é você amar demais? Ou será que o problema é você se perder de si mesma para não perder o outro? A grande mentira é que muitas pessoas acreditam que se anular para agradar o outro é o mesmo que amor, dedicação, bondade. Mas a verdade é que isso não é amor, é dependência emocional, falta de amor próprio. E olha que contraditório. Ninguém é capaz de dar para o outro o que não tem em si mesmo. E é por isso que você não será capaz de amar alguém de verdade enquanto não amar a si própria. Porque o que existe por baixo dessa entrega total não é amor, é medo. É a crença de que, se você for quem você é de verdade, com as suas necessidades, seus limites, suas opiniões, você não será capaz de ser amada, não será suficiente para ser amada, que o amor que você merece é condicional e que, se você ocupar muito espaço, as pessoas não vão te querer. O apego ansioso é algo que a maioria das pessoas nunca nomeiam, porque ele se disfarça muito bem. Ele se disfarça de dedicação.
Eu me importo muito com as pessoas, verdade? Mas será que você se importa com você da mesma forma? Ele se disfarça de sensibilidade. Eu percebo quando alguém está mal. Sim, mas você percebe quando você está mal? Ele se disfarça de amor. Eu faço tudo pelo outro. Faz. Mas quanto de tudo que você faz é amor genuíno e quanto é tentativa de garantir que o outro não vá embora? A pessoa com apego ansioso, ela aprende a se tornar especialista no outro. Ela sabe o humor, o tom de voz, os silêncios. Ela antecipa o que o outro precisa antes que o outro peça. Ela ajusta quem ela é, o que ela sente, o que ela fala, o que ela quer, em função do que ela acredita que vai manter aquele vínculo intacto. E no final do dia, ela está exausta, mas não sabe de onde vem esse cansaço, porque tecnicamente ela não fez nada demais. Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, não na sua infância especificamente, mas na história da nossa espécie. O ser humano é uma das poucas criaturas que nasce completamente dependente. O filhote de cavalo, em poucas horas depois do nascimento, ele já começa a andar. O bebê humano precisa de quase um ano para andar sozinho e anos para conseguir sobreviver sozinho. E o que isso significa? Que para um bebê humano, estar pertencente a um grupo, estar vinculado a um cuidador, não é opcional. É questão de vida ou morte. Por isso que desde muito cedo, o nosso sistema nervoso aprende a monitorar. Estou segura nesse vínculo? Se eu mostrar o que eu preciso, serei atendida ou rejeitada? Por isso, desde muito cedo, o nosso sistema nervoso aprende a monitorar. Será que eu estou segura nesse vínculo? Será que se eu mostrar a minha necessidade, eu vou ser atendida ou rejeitada? Isso não é fraqueza emocional, é biologia. O problema começa quando, ao longo da infância, a criança aprende que expressar a necessidade é algo que gera crítica, afastamento, indiferença. Não precisa ter sido um trauma enorme, pode ter sido algo mais sutil. Um pai que fica desconfortável com o choro do filho, uma mãe que só elogia quando a filha está bem, um ambiente em que precisar de algo é algo inconveniente, é ruim ou demais. Quando isso acontece, o cérebro cria uma regra silenciosa de sobrevivência. É mais seguro eu me calar do que ser deixada. E essa regra não fica guardada em um caderno que você consulta de vez em quando. Ela vira a arquitetura de como você se relaciona com o mundo, com seus parceiros, amigos, colegas de trabalho, com a vida toda. Mas o que muda quando você entende tudo isso? Primeiro, você para de tratar o apego ansioso como um defeito de caráter e começa a entender que é uma estratégia de sobrevivência que ficou obsoleta. Esse é um ponto que eu preciso que você ouça com cuidado, porque muita gente fica presa nisso. A tendência é se culpar. Por que eu sou assim? Por que eu não consigo confiar? Por que eu preciso tanto? Se culpar não ajuda, só piora. O apego ansioso não surgiu porque você é fraca. Surgiu em algum dia num ambiente que não era seguro o suficiente para a sua vulnerabilidade e você precisou se adaptar para sobreviver. A criança que você foi fez o melhor que podia com o que tinha. O problema é que aquela criança cresceu, mas a estratégia ficou. E a pergunta que muda tudo não é como eu faço para me consertar? É
Essa estratégia ainda faz sentido hoje? Quando você age por impulso e fica olhando o celular compulsivamente esperando uma resposta, isso está te protegendo de quê? Quando você cede coisas que importam para você para evitar conflito, você está sendo gentil ou está pagando uma taxa emocional para que o outro fique? Perceber essa diferença é o começo de tudo. A segunda mudança de mentalidade é essa. Segurança é algo que você constrói dentro de si, não é algo que o outro te dá. Isso parece simples, mas é revolucionário quando você absorve. A pessoa com apego ansioso busca no externo aquilo que só existe no interno. Ela precisa que o parceiro responda rápido para ela saber que está tudo bem. Ela precisa que a amiga diga que não está brava, para ela se sentir segura. Ela precisa que o chefe elogie seu trabalho para ela entender que sim, o seu trabalho tem valor. Não que a validação externa seja errada. Todo mundo quer e precisa ser visto, mas quando você terceiriza completamente a sua segurança para o outro, você fica à mercê de algo que você não controla. E o medo nunca vai embora, porque ele depende de algo fora de você. A mudança não é aprender a não precisar do outro, é aprender a ser a sua própria primeira testemunha. A pessoa que pergunta como eu estou, antes de perguntar o que o outro está sentindo. A pessoa que nota quando está exausta, triste, cansada, com raiva, sem precisar que o outro confirme que esses sentimentos são válidos. A terceira mudança, talvez a mais difícil, é essa. Vínculos saudáveis não precisam ser mantidos à custa de você. Existe uma crença muito comum em quem tem apego ansioso, que é a de que vínculos são frágeis, que uma opinião pode romper uma amizade, que dizer não pode acabar com o relacionamento, que ocupar espaço é sempre um risco. Mas os vínculos reais, os que valem a pena mesmo, são construídos exatamente sobre o oposto disto. Eles aguentam desentendimento. Eles sobrevivem ao não estou bem hoje. Eles têm espaço para duas pessoas reais com suas sombras, suas limitações e suas necessidades. Quando você começa a acreditar nisso, não só na sua cabeça, mas na forma como você age, você para de fazer preventivamente o que você sempre faz: se apagar para não ser rejeitada. E aí você descobre algo inesperado. Existir de verdade não afasta as pessoas, atrai as pessoas certas. Por último, e mais importante, identificar pessoas que alimentam o seu apego ansioso. Pessoas que ficam online, mas demoram para responder, pessoas que ora te elogia e no outro momento te ignoram, pessoas que ficam calorosas quando precisam de você, mas que ficam frias quando não precisam. Ou seja, fazem você se sentir que precisa merecer afeto continuamente. Minimizam o que você sente com frases do tipo: ai, você está exagerando. Ai, é muito drama. Usam o silêncio como punição, ficam com ciúme da sua autonomia, mas não oferece segurança emocional. Fazem você se desculpar por necessidades legítimas. E eu não vou dizer que isso é fácil. Não é. Porque quando você passa anos, décadas, construindo a sua segurança com base no outro, aprender a construir a segurança com base em si próprio é um processo lento, desconfortável, cheio de recaídas. Haverá dias que o alarme irá disparar de novo. E quando o outro demorar para responder, você vai sentir aquele apeito. Sabia que eu ia falar isso, tava com medo de falar isso.
Haverá dias, haverá dias que o alarme irá disparar de novo e que quando o outro demorar para responder, você vai sentir aquele aperto familiar no peito, em que sua primeira reação será a de sempre: monitorar, ajustar e ceder. E tudo bem, isso não significa que você não mudou. Isso significa que você é humana. O que muda é que, com o tempo, você começa a reconhecer o alarme pelo nome. Ao invés de acreditar nele cegamente, você começa a parar e se perguntar: isso que eu estou sentindo é algo que está acontecendo de verdade? Ou é o meu sistema antigo que está tentando me fazer a acreditar em algo que realmente não existe? Essa pergunta, quando é feita com honestidade e sem julgamento, é mais transformadora do que qualquer técnica, porque ela te devolve algo que o apego ansioso levou: a capacidade de se ver, de reconhecer, saber o que você está sentindo, que você é capaz de lidar com o que vier, não porque tudo vai dar certo, mas porque você está do seu próprio lado. Se você se reconheceu em alguma parte desse vídeo, eu te convido a ficar num momento com isso. Não precisa resolver nada agora, mas vale a pena se perguntar: em quais relações da minha vida eu tenho me apagado? O que eu estaria sentindo se eu me permitisse existir de verdade nelas? Se esse tema tocou algo em você, clique em gostei, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe aqui nos comentários o que você achou desse tema, se fez sentido para você. Compartilhe esse vídeo com quem também precisa ouvir essa mensagem e eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até mais!